Então, o Cláudio foi meu professor e me ajudou muito na minha preparação para o concurso, foi fundamental na minha preparação para o concurso. Só tenho a agradecer ao Cláudio, ao Quintas, a vários colegas amigos que ajudaram muito e sempre, assim, ele é uma pessoa que todo mundo que procura, ele está sempre disposto a ajudar, isso é ótimo. E é muito interessante ver uma audiência dele, porque o Cláudio, vocês vão ver agora nessa live, quem já conhece, quem já foi aluno dele, sabe que ele é uma pessoa, ele é muito objetivo, ele tem muito conhecimento, muito domínio, é muito objetivo. Então as audiências dele são assim, objetivas, né? E eu gostei muito de assistir, eu sempre falo para os alunos assistirem as audiências lá na Justiça Militar da União. Cada juiz tem uma forma de conduzir, cada juiz é de um jeito, e é muito interessante. Nessa live, eu vou fazer várias perguntas, vou provocá-lo a responder algumas coisas, porque ele tem alguns posicionamentos bem particulares e bem interessantes que nós vamos abordar hoje. Então, Cláudio, eu vou passar a palavra a você para fazer as considerações que você quiser e a gente começar a entrar no tema, que agora nós já estamos 6 horas e 1 minuto, já podemos começar. Ok. Obrigado, Mariana, pelas palavras. Você, como juíza, sabe que cada um tem um jeito de levar, mas para assistir a audiência, assistam. Se vocês decidirem assistir, assistam da Mariana, não a minha. Senão vocês vão errar na prova. Tá? Mas, enfim, vamos ao que interessa. O nosso tema é crimes militares. Tá? Então, o que a gente tem visto nas lives, no geral, são todas maravilhosas. Eu mesmo acompanho para aprender um pouco mais, me atualizar com Fernando Teles, Coimbra, Wendel, com a Mariana, com a Taliba. Estou sempre acompanhando, na medida do possível. É que está se discutindo muito a questão da Lei 3.491, se aplica ou não, como se aplica, pacote anticrime, se aplica ou não, mas isso não é para a questão da primeira fase, isso não é questão de primeira fase, da prova objetiva, porque não tem nada muito definido ainda. Então nós temos que tratar da base. Não adianta eu falar que se aplicam todos os crimes previstos no Código Penal Comum, se eu não consigo configurar o crime no artigo 9º. Eu tenho que definir primeiro se aquele fato se ajusta a uma das hipóteses do artigo 9º. E conhecer também o crime não previsto no Código Penal Militar. Então eu tenho que saber o Estatuto de Desarmamento, eu tenho que saber o Código de Trânsito, Lei Maria da Penha, eu tenho que conhecer as duas pontas e a ligação, nesse momento, é o de menos. O que nós podemos falar? Cada um tem sua visão. E eu digo, inclusive eu me incluo aí, qualquer visão que seja dada, qualquer opinião que seja dada, vai ter uma contradição. Eu aponto imediatamente uma contradição, inclusive nos meus conceitos. Tá? Por exemplo, existem correntes nos seguintes sentidos. Primeiro, nada da justiça comum, do Código Penal Comum ou Código de Processo Penal Comum, se aplica à justiça militar. Outra corrente que diz que, já que trouxe o crime, traz tudo. E tem as correntes dos interesses. O MP puxa a sardinha para a brasa dele, a defesa puxa a sardinha para a brasa dela e assim vai. Mas, tecnicamente, você não consegue sustentar nada. Por exemplo, pacote anticrime. Aplica ou não aplica o pacote anticrime? A gente poderia falar que até que é um pacote pró-crime. Bom, o Ministério Público diz que não se aplica o acordo de não persecução penal, mas se aplica a suspensão da prescrição quando houver recurso para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Mas por quê? Porque o acordo de não persecução atinge a hierarquia, a disciplina, vai afetar, não sei. Cada um tem um argumento. Mas... Cláudio, mas antes da gente entrar nessas questões mais polêmicas, eu sugiro que a gente comece abordando a questão da conceituação de crime militar em si, certo. Porque muita gente tem dúvida, quando é crime militar, quando não é. Porque o STF diz que tem que ter um especial fim, que tem que ferir as instituições militares, tem que ser assunto referente à caserna. Enfim, eu acho que gera muita confusão e é importante a gente discorrer sobre o que de fato é crime militar, para depois passar para essas polêmicas também com relação aos crimes militares de extensão. Então, eu queria que você discorresse sobre essa questão do crime militar em si, do artigo 9º. Ok. Crime militar
são várias conceituações. Eu fico com a mais simples. O que é o crime militar? É aquele que a lei define como tal. Então, diz lá a Constituição, no artigo 123, 124, que compete à Justiça Militar julgar os crimes militares definidos em lei. Que lei é essa? O Código Penal Militar. O Código Penal Militar, no seu artigo 9º, especificamente, estabelece que as condições para que um fato seja considerado crime de natureza militar. E é isso que nós temos que entender. Antes, somente os crimes previstos no Código Penal Militar. Hoje, qualquer crime previsto no Código Penal Militar ou no Código Penal Comum ou legislação extravagante. Tá? Uhum. Então, nós temos algumas conceituações antes de entrar propriamente no artigo 9º, que é a questão do crime propriamente militar. O que é o crime propriamente militar? Bom, alguns consideram que é o crime que só pode ser praticado por militar. Perfeito. Mas aí você entra com a insubmissão. A insubmissão é praticada por civil. Como é que você vai justificar colocar o civil em menagem, né, que é uma restrição à liberdade, se não houve flagrante e se não há autorização judicial? Ah, porque é um crime propriamente militar. Mas propriamente militar não é só o que é só praticado por militar? Então fica essa brecha. Nesse caso tem o furo, né? Porque alguns doutrinadores falam que é só aquele crime praticado somente por militar e que somente tem previsão no Código Penal Militar. Outros falam que é aquele que fere a hierarquia e disciplina diretamente, como, por exemplo, a deserção. Mas a insubmissão é um furo, de fato. Porque aí ele é praticado por civil, mas é um crime que fere também o dever militar. E como é que fica essa situação? Né? Eu vou fazer a perguntinha para vocês, vocês respondem rápido aí para eu ver. Se um servidor civil, no interior do quartel, violar uma correspondência de um militar, é crime militar ou crime comum? Responda aí, militar ou comum? Um servidor civil que trabalha nas Forças Armadas, dentro de uma OM, viola uma correspondência de um militar da ativa. Crime militar? É isso que vocês têm que saber. Não adianta fazer uma ligação de uma ponte a outra. Bom, o Gilberto disse que é crime militar. Comum. Militar. Eu vou dizer o seguinte, é crime comum, porque lá no crime de violação de correspondência, diz que só será considerado militar se for praticado por militar contra militar. Então é um crime de natureza militar só no artigo 9º, 2A. Então pode ter sido uma violação de correspondência praticada por um militar da ativa, dentro do quartel, em serviço ou de serviço, mas se ele violar a correspondência de um servidor civil, o crime será de natureza comum. Porque o próprio crime, lá no parágrafo, um dos parágrafos da violação de correspondência diz: considera-se militar somente quando praticado por militar da ativa contra militar da ativa. É isso que vocês têm que saber. Outra questão, quem assistiu a aula do Supremo sabe a resposta. Se um general da reserva, dentro do quartel, durante uma formatura militar, agredir outro general da reserva, dentro do quartel, durante a formatura, é crime militar ou crime comum? Respondam. Tem que dar um tempinho para responder, para pensar. Mas enquanto eles vão pensando, só um pouquinho. Então, você falou dos crimes propriamente militares. Os crimes impropriamente militares, acho que não tem muita divergência, né? Que a doutrina fala que são aqueles previstos tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. E você e a Ione, no livro, abordam a questão dos crimes tipicamente militares. Então, antes de você responder a questão, eu queria que você falasse um pouquinho dos crimes tipicamente militares, porque hoje nós podemos ter 3 tipos de conceituação, que seriam os propriamente e impropriamente militares, e os crimes militares por extensão. E, além disso, os tipicamente militares, que seria aí uma quarta classificação. Então, fala pra gente um pouquinho. Pode falar. Com relação ao general da reserva, contra general da reserva, você não vai encontrar uma adequação no artigo 9º. Então, o crime é de natureza comum. Aquele que parece, mas não é. Entendeu? O que deveria ser. Você não consegue enquadrar em qualquer das hipóteses do artigo 9º. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Vocês precisam saber configurar o crime, se é de natureza militar ou não. Perguntaram aí, mas a violação de correspondência não poderia ser por extensão? Não adianta ser por extensão, porque você não vai ter a ponta de cá, que é o artigo 9º. Você não vai conseguir configurar como crime de natureza militar, porque o próprio artigo referente à violação de correspondência restringiu quando for
praticado por militar contra militar. Ok? Uhum. Vamos lá. Com relação à classificação, crime propriamente militar, eu e a Ione escrevemos. É só aquele praticado por militar. Tipicamente militar é aquele que só está previsto no Código Penal Militar. Por exemplo, o crime de furto de uso. O furto de uso, no Código Penal Comum, não encontra definição. Então, é um crime tipicamente militar que pode ser praticado por qualquer agente. E o impropriamente militar, que é aquele que tem a mesma definição no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Mas qual a importância dessa classificação? Eu tenho que trazer uma classificação diferente, eu e Ione tivemos que trazer uma classificação diferente, porque a gente precisa vender livro. Se eu escrever a mesma coisa que o Coimbra, que o Jorge César de Assis, que a Mariana, que... para que vão comprar o livro? Então você tem que criar classificações, você tem que criar terminologias, nomenclaturas para poder vender livro, ok? E para dar aula também. Tá? Mas o que é importante saber é o seguinte: por que é importante saber o que é crime propriamente militar? Por dois motivos. Porque você não vai encontrar essa expressão, crime propriamente militar, ou crime próprio militar, nem no Código Penal Militar, nem no Código de Processo Penal Militar. Você vai encontrar somente na Constituição e no Código Penal Comum. Então, qual a importância? Primeiro, na Constituição, artigo 5º, inciso 61, ninguém será preso sem autorização judicial, salvo em flagrante delito, ou nos crimes propriamente militares ou nas transgressões disciplinares definidas em lei. Só que a lei não regulamentou. Por isso que há essa série de classificações, diferentes classificações, para que seja o crime propriamente militar. Então, a lei não regulamentou. Então, cada um vem com uma classificação. Mas, para autorizar a prisão, é preciso saber, sem flagrante e sem autorização judicial, para prender, eu tenho que saber o que é crime propriamente militar. E o juiz da justiça comum precisa saber também o que é crime propriamente militar, porque lá não será considerado reincidente se o acusado tiver praticado um crime propriamente militar. O problema todo é que não tem uma definição em lei. Então, cada um adere a um doutrinador que quer vender livro ou sabe, sei lá o quê. E aí fica essa salada que a gente tem no direito penal militar, que é essa questão. A gente aplica uma coisa dali, outra coisa dali. Essa falta de definição do crime propriamente militar é complicada mesmo. Porque tem o furo também da insubmissão, como você trouxe aqui, Cláudio. Enfim, tem muitas questões. E eu acho importante você pontuar essas questões mais polêmicas que podem cair em prova mesmo, principalmente para a primeira fase. Isso, então, vamos objetivo. Vai, fala. Não, pode falar. Não, vamos objetivamente para o artigo 9. Só aqui falando que a Margarete está prestigiando a gente aqui. É bom prestigiar mesmo. Vamos para o artigo 9, então, para você explicar direitinho. Vamos lá. Cada um dos incisos, porque gera muita confusão. Eu já vi aqui nas perguntas, tem muita gente perguntando várias coisas. E formatura, e dentro do quartel, crime de tráfico de drogas. Então explica, porque assim a gente vai exemplificando melhor. Tá, perfeito. Vamos lá. O artigo 9º, ele é dividido em 3 incisos e foram acrescentados alguns parágrafos. Tá? O inciso 1, ele trata dos crimes propriamente militares e tipicamente militares. Então, a deserção. A deserção é ausentar-se do quartel por mais de 8 dias sem autorização. É um crime que é propriamente militar, só pode ser praticado por militar, e é tipicamente militar também, porque só está previsto no Código Penal Militar. Aí eu abro um parênteses para perguntar: se o militar se ausentar no dia 15 de abril, quando é que estará consumada a deserção? Respondam aí. Então, no inciso 1, nós temos os crimes propriamente militares e tipicamente militares e aqueles que são definidos de modo diverso na Lei Penal Comum. Ok? Então, quando eu trato de uma deserção, uma insubmissão, um furto de uso, eu vou direto para o inciso 1. Mas quando eu trato do crime impropriamente militar, que é aquele que tem a mesma definição no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, eu busco nos incisos 2 e 3. Então, se eu digo que foi praticado um crime de furto, subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel, que tem a mesma definição no artigo 240 do CPM e no 155 do Código Penal Comum, eu esqueço o inciso 1. Eu vou para o inciso 2 e para o inciso 3. Mas eu tenho várias hipóteses ainda. Como é que eu vou eliminar? Isso tudo é um processo de eliminação. Eu vou perguntar quem é o agente. O agente é militar. Então eu esqueço o inciso 3. Eu fico só com o inciso 2.
O agente é civil, eu vou para o inciso 3. Ok? Então, recapitulando. Crimes propriamente militares, tipicamente militares e definidos de modo diverso na lei penal comum, como é o incêndio. O incêndio tem a mesma definição como elementar, que no Código Penal Militar é causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida e integridade física de outro. E no Código Penal Comum é causar incêndio, expondo a perigo a vida e integridade física de outro. Então eu vou para o inciso 1. Agora, se é impropriamente militar, eu fico com 2 incisos, o 2 e o 3. No 2, o sujeito ativo é militar da ativa. E no 3 é o civil, militar da reserva ou militar reformado. Lembrando, guardem isso, militar da reserva ou militar reformado, empregados na administração militar, eles são equiparados a militares da ativa. Vocês têm que raciocinar, se cair na prova, que um militar da reserva empregado na administração militar, aquele tarefa por tempo certo, TTC, se ele vier a praticar um crime, vocês têm que considerá-lo como militar da ativa para a classificação do delito. Então, vocês vão para o inciso 2. Se for um militar da reserva ou militar reformado pura e simplesmente, vai para o inciso 3. Ok? Então, processo de eliminação. Agora vamos tentar juntar esses incisos 2 e 3, que deveria haver uma correspondência entre eles, mas por uma deficiência técnica do legislador não houve essa correspondência. Tá? Então, inciso 2, a linha A, militar da ativa contra militar da ativa. Perfeito. O que é o militar da ativa? Militar da ativa é aquele que está em serviço, que está de férias, está em licença para tratamento de saúde. Ele não está aposentado, vamos dizer assim. Então, o oposto de militar da ativa é militar da reserva ou militar reformado. Lembrando que o Estatuto dos Militares ele tem essa definição e foi alterada recentemente pela Lei 13.954 de 2019, uma lei recentíssima de dezembro, que inclusive fala agora sobre os militares temporários. E também o artigo 12 do CPM, ele fala que o militar da reserva ou remunerado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em atividade. Foi exatamente isso que você falou, Cláudio. Artigo 12 do CPM. Perfeito. Então, agora surge um problema. Vamos lá. Se estiver dentro do quartel, se um soldado do Exército agredir outro soldado do Exército, crime de natureza militar, não há dúvida alguma, lesão corporal, vai responder pelo nono 2A e o artigo 209 do CPM. Tá? O problema é quando esses crimes, esses fatos, ocorrem fora do quartel, não tem relação com a caserna. Por exemplo, sempre dou esse exemplo já há algum tempo, e ele é sempre atual. Saída do Maracanã, o Flamengo ganha o campeonato em cima do Vasco, mais um. Então, ele é sempre atual, há mais de 20 anos dando aula, é sempre a mesma coisa, porque não muda. Então, os torcedores se desentendem e um torcedor do Vasco agride um torcedor do Flamengo. Os dois são levados para o juizado especial que funciona junto ao Maracanã. E aí um se identifica, olha, eu sou capitão do Exército. E o outro, olha, eu sou major do Exército. Qual o crime que foi praticado e de quem é a competência? Objetivamente, o crime é de natureza militar. Então, prefeito de prova, prova do Ministério Público Militar, uma prova objetiva, eu diria até subjetiva também, me arrisco a dizer, o crime é de natureza militar, porque foi praticado por militar da ativa, mesmo que estivesse de folga, contra outro militar da ativa. Mas o STJ e o STF, vocês têm que saber, o STJ e o STF entendem, se o fato não estiver relacionado à caserna, o crime é de natureza comum, porque eles alegam que eles sequer sabiam da condição de militar do outro. O STF ele tem procurado mesmo restringir muito a competência da justiça militar, né? Até por uma questão do direito internacional, dos tratados, que entende que a competência da justiça militar é só quando realmente é um crime praticado em função de natureza militar. Então, eles restringem cada vez mais, vocês têm que ter isso em mente. Mas como o concurso é para o Ministério Público Militar, vocês têm que pensar em sempre puxar a competência para a justiça militar. Exatamente. E quando você vai fazer a prova, então você tem que ter essa noção. O crime é de natureza militar, mas sabendo que o STJ e o STF entendem de maneira diferente. Tá? Então,
o que tem que se lembrar é o artigo 47. Isso que eu estava tentando lembrar. Obrigado, Wendel. O artigo 47, ele diz lá: deixam de ser considerados elementos constitutivos do crime a qualidade superior ou a de inferior quando não conhecida do agente. Então vamos a essa hipótese do Maracanã. Foi um capitão que agrediu um major. Então o inferior agredindo o superior, que não se conheciam. Então o legislador só disse o seguinte: deixam de ser considerados elementos constitutivos do crime, ou seja, elementares do crime, a qualidade superior quando não conhecida do agente. Então, o que o Código está dizendo é que o capitão ele não vai responder por violência contra superior, porque ele não conhecia a qualidade superior do outro, sequer a condição de militar, mas vai responder por crime definido como militar no artigo 9º, 2A. Por que Cláudio, isso? Só te interrompendo um pouco, desculpa. O Renan perguntou se essa questão de ser assunto de interesse militar se estaria abarcado na lei. Não, isso não está. Esse entendimento Não. do STF, se você for seguir o CPM, artigo 9º, 2A, é militar contra militar. Não se questiona se era assunto de interesse militar, se estavam infringindo hierarquia e disciplina, nada disso. Se é militar contra militar, é crime militar e pronto. Perfeito. Quer ver um exemplo? O Supremo entende que civil não pratica crime culposo de competência da Justiça Militar. E o Código não diz isso. Mas o Supremo, mais uma vez restringindo a nossa competência, diz que crime culposo, mas não é para a prova do Ministério Público, mas vocês têm que saber, o Supremo entende que a competência não é da Justiça Militar se o civil praticar um crime culposo. Perfeito? Então, ele vai responder por lesão corporal, artigo 209, por ser militar contra militar, mas não vai responder por violência contra superior. Perguntaram aí, que eu já ia falar, mas bem lembrado. Militar das Forças Armadas contra a PM. O que nós temos que ter em mente, gente? Esse Código Penal Militar, ele se aplica tanto para a Justiça Militar da União, quanto para a Justiça Militar Estadual. Então, quem é militar da ativa? Militar da ativa é o militar das Forças Armadas, a Marinha, Exército e Aeronáutica, é o PM, é o bombeiro militar. Todos eles são militares de ativa. Ok? Para o Código. Mas, para efeito de caracterização da competência, é isso que vocês têm que entender. Para caracterização da competência, você tem que considerar, perante a Justiça Militar da União, o PM e o bombeiro como sendo civis. Assim como, perante a Justiça Militar Estadual, vocês têm que considerar os militares das Forças Armadas como civis. Isso é muito claro, pelo seguinte: a Constituição nos estabelece, no artigo 125, lá no parágrafo 4º ou 5º, que a Justiça Militar Estadual só julga crimes militares praticados por PMs e bombeiros militares. Sim. Então, só eles são militares da ativa perante a Justiça Militar Estadual. Se o militar das Forças Armadas ingressar no quartel da PM e subtrair um armamento da PM, ele vai praticar um crime de natureza comum. Porque, apesar de configurar um crime de natureza militar pelo artigo 9º, ele não pode responder perante a Justiça Militar Estadual, então vai para a Justiça Comum. Ok? Aí, se os dois estão fora de serviço, PM e militar das Forças Armadas, crime é de natureza comum. Não afeta nem as Forças Armadas, nem a PM. O crime é de natureza comum. Cláudia, é interessante você falar isso, porque eu lembro que caiu na prova do MPM na última, salvo engano, o Fernando pode me ajudar se eu estiver equivocada. Mas uma questão que até o examinador é o Dr. Jorge César de Assis, na parte de penal militar, que era com relação ao militar federal praticar um crime de desacato. Não, como é que é? O militar estadual praticar um crime de. Eu não lembro se ele injuriou, enfim, o que era, o militar federal. E aí, se seria uma questão, ou era lesão corporal, agora não, se era violência contra superior ou inferior, enfim, se tinha que ser considerado como um militar para poder caracterizar essa questão de superior e inferior entre o PM e o militar das Forças Armadas. Eu entendo que não. Eu entendo que não é essa relação de hierarquia. Eu entendo que não. E entendo o seguinte, teve um caso concreto, um carnaval fora de época, eu sempre cito esse exemplo também, que aconteceu efetivamente, em Macaé, um carnaval fora de época, um soldado do Exército estava se divertindo e desacatou um policial militar em serviço. Então a pergunta é,
vocês têm que raciocinar da seguinte forma. Qual o bem jurídico atingido? Qual a instituição atingida com o desacato contra o PM em serviço? Forças Armadas ou a PM? Foi a PM. Então, quem julga os crimes que atingem a Polícia Militar? Seria a Justiça Militar Estadual. Só que a Constituição restringiu a competência da Justiça Militar Estadual para julgar PMs e bombeiros. Então, esse militar das Forças Armadas foi julgado perante o juizado especial lá em Macaé. Só que antes disso, a juíza declinou da competência do juizado especial de Macaé para a Justiça Militar Estadual, que declinou da competência para a Justiça Militar da União. Suscitei conflito negativo de competência, o STJ disse que a competência era da Justiça Juizado Especial em Macaé. Tá? É importante lembrar que a regra de competência, a gente sempre dá uma viajadazinha, mas a regra de competência para fixação de competência nas Forças Armadas, a Justiça Militar da União é o local, a regra, o local que ocorreu o fato. Para a Justiça Militar Estadual, nos crimes militares, é o local em que o policial militar ou o bombeiro militar serve. Tá? Não importa se o PM praticar um crime de natureza militar, ele serve no Rio, mas praticou em São Paulo, ele vai ser julgado aqui no Rio de Janeiro. Perfeito? Ótimo, então, Cláudio. Continua, pode continuar. Eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar e ver se tem alguma pergunta disso. Não, o Ataliba aqui, estou muito feliz de ver o Ataliba, o Wendel, nossos colegas aqui. O Ataliba passou vão ajudando, aqui vão ajudando a gente. Não, ele passou a questão que caiu na prova do MPM, mas já passou, eu perdi aqui. Parece que era uma pessoa... Não, passou. Mas é interessante. Depois eu vou pegar essa questão para a gente debater, porque todos os candidatos começaram a falar depois, gerou muita dúvida. Então, são questões polêmicas que é bom. Lógico que caiu na segunda fase. Numa primeira fase, ela não poderia ser cobrada porque teria essa divergência e tudo mais. Mas é muito importante que a gente debata isso. E eu queria falar com você... O GCRIM estadual, tá? Alguém perguntou GCRIM estadual. A questão da hierarquia... o interessante é o seguinte, se houvesse essa hierarquia, o soldado da PM não poderia abordar um coronel da PM no meio da rua. Como é que ele ia abordar? O coronel não pode chegar para ele, soldado, eu não vou apresentar documentos porque você é um soldado, eu sou coronel. Então eu não vejo essa relação de hierarquia, sinceramente. Mas, o Fernando colocou, era um sargento da Força Nacional que agrediu o tenente Escovinha. Era esse caso, se era violência contra superior e tudo mais. Tá, outra coisa, acho que estão perguntando aqui, passou rápido. Então, nesse caso do desacato do soldado do Exército contra o PM de serviço, ele foi julgado no juizado especial estadual lá em Macaé, tá? Porque não atingiu bens da União. Agora, vamos a um outro exemplo. Se um civil ingressa no quartel do Exército, pulou o muro para qualquer finalidade que não fosse roubo ou furto, o que seja, ele ingressou clandestinamente. Ele pratica o crime de ingresso clandestino, artigo 302 do Código Penal Militar, e vai responder perante a Justiça Militar da União. Agora, se esse mesmo civil pular o muro no quartel da PM e for preso ali, ele, em tese, praticou o crime de ingresso clandestino, também previsto no 302, e deveria ser julgado pela Justiça Militar estadual, porque atingiu a PM, perfeito? Mas ele não pode responder perante a Justiça Militar Estadual. Então a gente joga para a Justiça Comum. Aí a gente vai buscar no Código Penal Comum crimes de ingresso clandestino, que não existe. Então ele vai acabar sendo isento de qualquer responsabilidade penal por não estar previsto no Código Penal Comum. Ok? Fernando, foi na prova subjetiva, ele está falando aqui, eu falei, foi na prova subjetiva, porque é uma questão, né, mais polêmica. Mas assim, Cláudio, e com relação aos crimes militares por extensão agora? Porque a gente está falando do inciso 2, né? E você passou um pouquinho, passando pelo inciso 3 ali, acho que ia começar a falar agora, que eu já te interrompi. Eu vou juntar os dois. Então tá. O 2 e o 3 agora. Que a gente fala sobre a 13.491, porque tem muita discussão
sobre Tá, se ela incide somente com relação ao inciso 2 ou também com relação ao inciso 3. O professor tá. Fernando tem um posicionamento, acho que a maioria dos doutrinadores tem um posicionamento, você também e eu, que converge, que é no sentido que seria o 2 e o 3, mas o professor Jorge César de Assis entende que seria só com relação ao inciso 2. Então eu queria que você falasse um pouquinho. O Jorge Sérgio de Assis já vai vender livro. Aí, viu? Ele tem um posicionamento diferente. Vai ser citado sempre no contraponto. Né? Já garantiu ali o É contraponto. importante. No direito Mas eu não tem sei que eu nada ainda não vi, matemático, li, então mas obviamente está é bem fundamentado. É importante. a brincadeira. Sim. Mas vamos lá. É, vamos juntar os incisos 2 e 3, que deveriam ter uma correspondência. Se vocês estiverem com um código aí na mão, vocês vão observar o inciso 2, a linha B. O que diz? Militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Ok? Vamos para o inciso 3, a linha B. O que diz lá? É o B, né? Salvo engano. Militar da reserva, civil ou militar reformado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa. Perfeito? Não é isso? É B? B com B. B com B, tá certo, É. tá certo. Então, o que vocês observam aí? Primeiro, o que há em comum? Lugar sujeito à administração militar. Perfeito? E o que vocês observam também com relação ao sujeito ativo e sujeito passivo? É só vocês inverterem. No inciso 2 é o militar da ativa contra civil em lugar sujeito à administração militar. E no inciso 3 é o civil em lugar sujeito à administração militar contra militar da ativa. Então a conclusão que nós chegamos é a seguinte: sempre que um crime for praticado em lugar sujeito à administração militar e envolver pelo menos um militar da ativa, seja no polo ativo, seja no polo passivo, o crime será de natureza militar. Aí a pergunta: a casa é asilo inviolável. Mesmo numa vila militar, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, a princípio, não configura crime militar. Por que eu estou dizendo a princípio? Porque vocês não podem raciocinar que o examinador pode te levar a pensar só em termos de lugar sujeito à administração militar, mas pode envolver 2 militares da ativa, marido e mulher. Se o marido agredir a mulher e ambos forem militares, o fato ocorrendo na casa situada na Vila Militar será crime de natureza militar, previsto lá na Lei Maria da Penha, com base no artigo 9º, 2, a linha A. É Okay? justamente essa pergunta que foi do Sérgio que eu ia adentrar agora. Quando a gente falou sobre crime militar por extensão, eu e o doutor Fernando, na live anterior, a gente falou sobre isso, a questão da Lei Maria da Penha. Então, militar da ativa contra militar da ativa, crime de violência doméstica, é a Lei Maria da Penha, que agora nós podemos aplicar porque é um crime militar por extensão. Então, agora pode ser aplicado à justiça militar, inclusive com a aplicação das medidas protetivas e tudo mais, que antes havia várias correntes, que uma alegava sempre que não se aplicava nada, né? Outra alegava que poderia aplicar somente as medidas protetivas, e agora a gente tem essa possibilidade. E é um crime que acontece, a gente vê acontecer, né? Tem recebido alguns inquéritos com relação a isso, algumas denúncias com relação a isso também. Tá. A pergunta é a seguinte: como é que a gente vai trazer o crime previsto na Lei Maria da Penha se você não trouxer a medida protetiva? Como é que você vai querer julgar se você não pode impedir que o marido se aproxime da mulher? Qual a eficácia disso? Então você tem que trazer tudo. Não é questão de ser mais gravoso ou não. Se não, deixa lá. Se você não pode aplicar a medida protetiva, por exemplo, então deixa lá. Porque você vai atrair a competência, mas o marido vai lá e acaba matando a mulher. Né? Porque você não pôde aplicar a medida protetiva porque só traz o crime. Isso nós vamos falar depois. Estou perguntando aqui da deserção. Então, se eu vou abrir parênteses. Isso tem muita dúvida. É até importante o Cláudio esclarecer para a gente. A gente tinha muito problema antes, porque com a contagem do prazo, mas isso faz um tempo. O Cláudio está muito mais tempo como juiz, pode falar, mas eu, antes de ser juiz, eu fui assessora e Fala, militar pode também. falar, Mariana, enquanto eu bebo uma água aqui, rapidinho. Tá, e aí tinha muita dúvida com relação à contagem. Então, o que acontecia? O tipo penal do artigo 187, ele fala ausentar-se o militar por mais de 8 dias, sem autorização e sem licença da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer. Só que, às vezes, a OM, quando fazia o termo de deserção, ela contava só 8 dias e excluía o militar no 8º dia. E acaba se tornando fato atípico, porque o tipo penal fala mais de 8 dias.
né? Então, o jeito mais certo de contar para mim, porque a lei ela fala que o primeiro dia é o dia de falta, 24 horas depois começa a contar o dia de ausência, aí você conta 8 dias. O mais fácil, que eu aprendi até com o Cláudio na aula, é você pegar o primeiro dia e somar 9, que aí não tem erro, aí vai estar consumado. Então, no exemplo que você deu, que era no dia 15, mais 9, estaria consumado no dia 24. Não tem Isso. erro. E o Então, período de graça que está perguntando aí até o dia 23. isso, o período de graça é esse período que ele ainda não consuma deserção, que ele está como trânsfuga, no caso, né? Então, Praticando transgressão disciplinar. é importante vocês saberem essas nomenclaturas, estudarem. Na lei do serviço militar, no regulamento da lei do serviço militar, tem bastante nomenclatura explicando, no próprio Código Penal Militar, e até para vocês se prepararem para a prova, para vocês utilizarem as palavras corretas na hora de falar as coisas, né? Porque aí você mostra que você detém o domínio daquela matéria, daquela legislação. Então, por exemplo, se uma pessoa falar alegações finais, vou apresentar alegações finais num processo da justiça militar. No nosso código está previsto alegações escritas. Então, são pequenos detalhezinhos que vocês têm que usar a nomenclatura correta. E essa questão da deserção, Márcio, é importante porque é um crime que ele suscita muitos questionamentos. Primeiro porque ele tem um rito específico previsto no código, tem uma série de questões polêmicas, já entre a própria doutrina, a jurisprudência, os juízes de primeira instância agem de um jeito. A gente até editou alguns enunciados na nossa primeira jornada de direito militar, que eu evito citar nas aulas para não confundir a cabeça de vocês, porque eu sei que o Ministério Público Militar, que segue o posicionamento do STM, é contra os nossos enunciados, na maioria das vezes. Mas é interessante para vocês terem esse conhecimento e também poderem citar na prova, demonstrando que vocês conhecem isso, né? É sempre bom, o máximo possível, mostrar esse conhecimento. Fala, Cláudio. Lembrei aqui, uma casca de banana de lugar sujeito à administração militar. Eu disse que a casa situada na Vila Militar não é lugar sujeito à administração militar, perfeito? Mas caiu numa prova do Ministério Público, não foi na do Fernando, acho que não. Foram duas anteriores. Não lembro o ano do concurso. Mas o comandante, ele havia se mudado. Ele foi transferido. E a casa estava vazia. Não é que ele estava viajando de férias e retornaria para casa. A casa estava vazia. Não tinha. O comandante que assumiria ali, aquela OM, ainda não havia ocupado aquela casa. Então, aquele local ali era local sujeito à administração militar, até que o novo comandante assumisse e fosse morar naquela residência. Então, o comandante assumiu o comando, passou a morar naquela residência. Se ele viajar de férias, se ele não estiver em casa, asilo inviolável do indivíduo. Aquela casa não é considerado lugar sujeito à administração militar. Ele foi transferido. Enquanto não chega outro, passa a ser lugar sujeito à administração militar. Cuidado, que isso aí é casca de banana. Olha, é muito importante trazer essas pegadinhas mesmo, porque elas caem demais. E vocês têm que estar espertos que cada questão perdida é ponto perdido. Bom, Outro a gente falou... Só para fechar os dois incisos. Outro inciso, vocês vão para as alíneas C e D do 2 e vão para C e D do 3. Vocês vão ver o seguinte, resumindo, sempre que o militar da ativa estiver em serviço, serviço de natureza militar, ou atuando em razão da função, e ele vier a praticar um crime, ou contra ele for praticado, o crime será de natureza militar. Ok? Sempre que o militar da ativa estiver em serviço de natureza militar, ou atuando em razão da função, se ele vier a praticar um crime, ou contra ele for praticado, o crime é de natureza militar. E aí envolve aquilo tudo ali de formatura, acampamento, acantonamento, tudo que diga respeito à atividade militar será considerado de natureza militar. Okay? Eu acho que esse é mais tranquilo para as pessoas entenderem que realmente é crime militar. Eu acho que a dúvida surge mais com relação a militar contra militar, por conta desse entendimento do STF e de várias pessoas que não seria crime militar. Então, quando está em formatura, principalmente quando está em serviço, né, é mais fácil de caracterizar. Mas o problema é o seguinte, teve um caso aqui na Barra, um comboio aqui da aeronáutica, eles vinham de moto, haviam deixado uma soleira, eles vieram acompanhando uma autoridade até um hotel aqui próximo, e quando saíram, eles se depararam com um civil que estava ameaçando outros civis no meio da rua.
e eles acabaram abordando esse civil e vieram a praticar um homicídio, mataram esse civil que ameaçava os outros. Não estou dizendo que eles deveriam responder por homicídio, eu nem sei qual foi o final da história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, abrindo aí mais um parênteses. Os militares, eles devem prender em flagrante, é obrigação deles, se o crime for de natureza militar. Nesse caso, eles não tinham a obrigação de prender esse civil, de interceder, ok? Eles não estariam prevaricando se deixassem de atuar com relação a esse civil, porque o crime não era de natureza militar. Era um crime de natureza comum. É claro que, na prática, se eles deixassem de atuar, iam ser criticados. Né? Estão armados, por que não intercederam? Esse civil ameaçou, acabou atingindo alguém. Mas é só em crime de natureza militar, ok? E a última hipótese é o nono 2, a linha E, com o nono 3, a linha A, que eu posso resumir da seguinte forma, que considera-se crime militar quando qualquer que seja o agente, quando pratica um ato, um crime contra a administração militar, a ordem administrativa militar, ou patrimônio sob a administração militar. Se forem atingidos a administração militar, o patrimônio sob a administração militar, o crime será de natureza militar. Então, civil ingressa no quartel, subtrai um fuzil, vende esse fuzil para outro civil e por aí vai. Ele vai responder pelo roubo, pelo furto, o crime que ele tenha praticado, e o civil que adquiriu aquele armamento vai responder pela receptação e ainda pelo crime previsto no Estatuto de Desarmamento, lá da posse de arma não... agora falhou, de posse ilegal de arma. Tá? Preste atenção nisso. Enquanto o patrimônio sob a administração militar estiver sendo atingido, será crime de natureza militar. Ok? Olha, o casal concurseiro aqui perguntou sobre crimes militares hediondos, né? Então, entrando já na Lei 13.491, existe essa possibilidade de alguns tipos penais que não estão previstos no Código Penal Militar, porque a Lei dos Crimes Hediondos não elenca nenhum crime previsto no Código Penal Militar, mas os crimes militares por extensão, por exemplo, um feminicídio, que é um homicídio qualificado, está ali previsto e pode ser, sim, classificado como um crime militar por extensão hediondo. Então, nesse caso específico, sim, poderia-se dizer que há crime militar hediondo, desde que seja um crime militar por extensão. Por extensão que não esteja previsto no CPM. Por extensão vai ser um que não está previsto, né? Porque aí está previsto no CPM. Não, o homicídio qualificado só tem uma hipótese que vai ser considerada hediondo de competência nossa. Até o Fernando chama a atenção para isso aí, quando estiver atuando em GLO, algo parecido. Mas é que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio específica que a gente não tem no nosso código. Então aí aplicaria o Código Penal e aí seria um crime militar extravagante. E aí sim, extravagante, por extensão, enfim. Exatamente. A Mariana quer falar sobre isso, né? 13.491. Não, é porque muita gente pergunta disso e é o que é mais polêmico. Mas eu acho, Cláudio, como eu tinha conversado com você, da gente falar mesmo sobre o artigo 9º, porque eu acho importante, gera muita dúvida. Você pode ver todas as perguntas que são feitas aqui. As pessoas têm interesse de saber como é que é a classificação de crime militar, tem muita dúvida com relação a isso. Então, acho que é importante explicar o básico e depois entrar na 13.491, porque também a 13.491 ampliou um leque de possibilidades, né? Porque para um crime ser tipificado como militar tem que ter a tipicidade indireta e tipicidade indireta. Tem que estar previsto no CPM. Antes era só previsto no CPM e no artigo 9º. Agora é no artigo 9º e também pode ser no Código Penal, na legislação extravagante e no CPM. Então ampliou esse leque de possibilidades e é o que tem trazido mais questionamentos. Eu acredito que vai ser muito cobrado em prova os crimes militares por extensão. Eu apostaria que já na fase de dissertativa, os crimes de corrupção, tá? Corrupção não, crimes previstos na lei de licitação e do Estatuto de Desarmamento, mas licitação é algo que vários processos vieram da Justiça Federal envolvendo licitação. Então, estudem bem a lei de licitação. Então, vamos para a lei 13.491. Tá? A pergunta é, Mariana, você entende o seguinte, você entende o quê? Se nós trazemos o crime, nós trazemos a pena, inclusive a pena de multa?
Claro, não tem como trazer só o preceito primário, tem que trazer também o preceito secundário. Então, o crime, ele abrange os dois preceitos, não tem como trazer só um. E como eu já falei na live anterior com o Fernando, tem doutrinador que entende que como a gente não tem a previsão da pena de multa, ou seja, não teria como executar essa pena, que deveria absolver o acusado nesse sentido, que eu sou contra. Se tem a previsão da pena de multa, nós não temos essa previsão legal, nós temos que nos socorrer da legislação comum. Não há o que fazer, não tem como absolver, ou se não apenas aplicar a pena privativa de liberdade sem a multa, por exemplo. Isso é totalmente absurdo, a meu ver, né? Assim, com todas as vênias a quem pensa de forma contrária, mas eu entendo que é meio absurdo fazer isso na prática. A gente escolheu o que traz, né? Não dá. Porque então, o juiz vai dar o poder. Então, esse que é o problema do direito penal militar e do processual penal militar. Como a gente não tem uma atualização periódica da nossa legislação, houve essas duas modificações importantíssimas, mas a nossa legislação não foi alterada, então a gente tem que ficar fazendo um exercício, uma ginástica jurídica para adaptar as coisas, e aí surgem diversas correntes. Então, para os concurseiros é complicado, porque tem que saber que tem um monte de corrente e tem que saber qual é a corrente do examinador, principalmente, né? E para a gente, na prática, também operando o direito militar. Porque, como você bem falou, Cláudio, no começo da live, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. E aí o juiz ali na hora de aplicar a lei precisa saber com coerência o que ele vai fazer. Então, Não, só para falar, fizeram a pergunta aí. Se for só pena de multa, aí não é crime, né? Aí, salvo engano, posso estar falando bobagem, aí seria a contravenção. Eu acredito que na lei dos crimes... Lei dos crimes ambientais tem crime só com previsão de pena de multa. Tá. Importante que você falou em contravenção, gente. Eu queria destacar que a 13.491... Aliás, a Justiça Militar não julga contravenção, tá? Então, a 13.491, ela fala em crime. Então, não há que se falar em contravenção penal. É isso aí, Mauro. O direito penal, infelizmente, é esquecido pelo legislador. Mauro, obrigado pela sua presença aqui, professor de penal Mauro, militar, processo penal militar também. Presta atenção, o Código Penal, o grande problema é o seguinte, o Código Penal militar, ele estava baseado no Código Penal Comum, que não entrou em vigor em 1969. Então, veio a parte geral em 1984 do Código Penal Comum e estabeleceu uma série de coisas distintas. Por isso que tem tratamento diferente para o erro, para o crime continuado, a questão da teoria diferenciadora no estado de necessidade. Por isso essa confusão toda. Tá? Eu tenho até uma opinião, que não precisava nem de uma legislação própria, bastava inserir os crimes propriamente, tipicamente militares no Código Penal Comum e seguir, e deixar de aplicar algumas coisas em relação a militares. Mas, enfim, isso é viagem. Tá? Agora, tem que trazer tudo. É a mesma coisa o seguinte, a gente lutou tanto para ampliar a competência, né? Aí, quando a gente amplia, a gente escolhe o que traz. Não é assim. Você imagina, você está interessado em uma mulher. Aí você vai e faz tudo para conquistar. Aí resolve casar. E quando casa, olha, mas ela tem 2 filhos, como é que faz? O pacote é completo. Resolveu, tem que trazer todo mundo. É bom esse exemplo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque se você trouxer tudo, a lei comum não foi pensada com relação à hierarquia, à disciplina, à estrutura do direito militar. Então, porque assim, gente, só para vocês saberem, quem não conhece o Cláudio, ele é muito progressista em algumas coisas. Por exemplo, ele aplica a Lei 9.099, né, que tem uma vedação legal lá, mas ele faz uma interpretação e aplica. Muitos juízes aplicam também. Então, eu só queria deixar assim claro, é muito importante que o direito ele é bonito, ele é rico por causa disso, tem várias correntes, né? Mas para a prova, para vocês adotarem um posicionamento mais conservador. Por exemplo, o meu posicionamento, que é o mais conservador, diferente do Cláudio, mas... Que já está aplicando o 9.099 para civis. A gente vai evoluindo um pouquinho, né? Em algumas coisas, assim. Mas é interessante falar sobre isso, porque com a 13.491, realmente houve muitos questionamentos. Aplica tudo, vai trazer resposta à acusação, vai trazer mudança de procedimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Minha opinião é essa, tem que tomar muito cuidado. Eu sou de uma opinião mais restritiva, eu não aplico a 9.099, só para civil, realmente, por conta do princípio da isonomia e tudo mais. Mas são questões que é interessante vocês analisarem, porque realmente tem posicionamento para vários lados. Olha, me pediram para parar com o telefone, mas eu não tenho como apoiar esse telefone, então tomo um Dramin para não enjoar. Você já viu o Cláudio dando aula? É andando. Então, por favor, não dá para ficar parado. Olha lá, vamos raciocinar com relação ao procedimento. Assim, para simplificar o procedimento em relação aos crimes não previstos no Código Penal Militar. Esses crimes chamados por extensão, extravagantes, cada um dá uma definição também para
para vender livro, né? Isso é brincadeira, obviamente. Mas observem que o procedimento ordinário no Código de Processo Penal Militar, ele é amplo. Ele é amplo demais, que dá a possibilidade, no caso de militares acusados, de você apresentar alegações escritas e fazer a sustentação oral. Então, você pode comparar com qualquer procedimento do Código de Processo Penal Comum, relativo aos crimes também previstos em leis extravagantes, nenhum procedimento é mais amplo do que o Código de Processo Penal Militar. Então, ao meu ver, de uma forma tranquila, exceto, eu agora não lembro exatamente, eu até anotei, tem o livro do Dr. Campanini, que ele organizou o livro, até anunciei aí no Instagram, com vários artigos, e ali eu inseria essa matéria. Se tiver algo específico em relação a uma determinada lei, você insere, mas, em regra, você aplica o Código de Processo Penal Militar com maior tranquilidade, porque ele é mais amplo. Não há restrição à ampla defesa. Uhum. E com relação à parte penal, você traz o crime e a pena na sua integralidade. Esse é o entendimento. Aí falam, não, mas alguns falam que são contrários a qualquer modificação no procedimento. Aí eu até perguntei para o Fernando ontem, Fernando, você aplicaria a resposta à acusação? Salvo engano, ele falou que não, porque às vezes eu fico provocando os promotores, coimbra e tudo. Não, não aplico. Mariana, você aplicaria? Não. Mas aí você pergunta para os promotores, vocês fazem perguntas para o acusado no interrogatório? Fazemos. E o que diz o Código de Processo Penal Militar? Que é ato exclusivo do juiz. Então, essa história de que está previsto em lei, que não se aplica, que vai... é o que eu estou falando. Nós, eu me incluo, nós vamos ser contraditórios. O próprio STM é contraditório. Não vou nem citar o crime continuado, hein, Fernando? Que apesar de haver previsão expressa no CPM, o STM aplica a regra do CP. Mas uma outra coisa importante é a seguinte: no procedimento relativo à deserção, diz lá que a IPD só será arquivada em caso de incapacidade definitiva. É expresso. E o próprio tribunal criou uma súmula para dizer que, no caso de incapacidade temporária, também será arquivado. O próprio tribunal vai de encontro ao que diz a lei. Então, vocês, numa prova dissertativa, dizer simplesmente que existe um código, existe uma previsão expressa, não é suficiente. Vocês têm que ir além, porque vão ser contraditórios, ok? Pessoal, para a prova, adotem sempre posicionamento mais conservador, tudo que o STM falar. Quando vocês já estiverem empossados no cargo de vocês, aí vocês realmente vão ter essa liberdade para poder atuar conforme a sua convicção, fazer construções doutrinárias, né? Poder embasar da forma que vocês pensam, tá? Mas assim, para a prova, Cláudio, realmente tem que adotar um posicionamento mais conservador. E nós temos só mais 7 minutinhos, então eu acho que era bom a gente falar sobre algumas pequenas coisas aqui. Fala dos parágrafos, Mariana, fala dos parágrafos. Não vai dar tempo, eu acho. Tá. Mas é o seguinte... O parágrafo é a regra rápida. Fala aquela objetivamente, vai. Você sabe. fala você me explicou. Fala você. Tá, olha só. Os parágrafos ali do artigo 9º, a Mariana me explicou isso. É o seguinte, qual é a regra? De militar contra civil. Militar contra civil quando configurar crime de natureza militar. Vai para o tribunal do júri. Quais são as exceções? As exceções, quando ele estiver atuando em GLO, agora faltou atuando por determinação superior, algo assim. Do presidente da República e tal. Presidente da República. Também. Então, a regra é que é do tribunal do júri. Aí vão perguntar se aplica o júri na Justiça Militar. Até agora ainda não foi definido isso, mas já foi pedido pela Defensoria, mas tem sido negado, ok? Não sei qual vai ser o posicionamento do tribunal, a gente vai acompanhando, mas ainda não foi instalado júri. Perfeito? Tem muita discussão com relação a essa questão do tribunal do júri, gente. Tem alguns artigos bem interessantes sobre isso. Tem do Rodrigo Furro, tem do Jorge César de Assis. E a Defensoria realmente tem pedido isso, então em breve haverá decisão nesse sentido, né? Se aplica ou não, mas o posicionamento do tribunal é certo que não. Apesar de já haver, acredito que, posicionamento do ministro Barroso pela possibilidade, salvo engano, isso daí eu teria que pesquisar, eu não lembro direito. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, já que está acabando o nosso tempo aqui, Cláudio, rapidamente,
nós temos aqui o curso Supremo, né? Provavelmente será aberto, né, Cláudia? Eu queria até que você falasse um pouquinho para a segunda fase, se vai ter alguma preparação específica. Vai né? ter. Isso, porque a segunda fase, gente, como eu falei já em outra live, é uma loucura. Você não tem tempo de nada, você tem que estar muito treinado, é treino de prova mesmo, saber fazer prova, tá? Então vai ter já o curso do Supremo. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que a Juruá tá com uma promoção agora, quem estiver assistindo essa live, para comprar os livros com 20% de desconto. É só usar o código LIVE20, que os livros lá estão com desconto. A Juruá tem vários livros de direito militar, inclusive uma biblioteca de direito militar. Então, se vocês quiserem, podem adquirir esses livros lá por meio desse código LIVE20, tá? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Ele é muito agoniado, gente, eu não consigo falar. Fala, Cláudio, fala. Peraí, rapidinho. Eu posso afirmar que Compete fica já para a próxima live, já, se apoiarem. Está correto afirmar que compete ao Conselho Especial de Justiça processar e julgar oficiais? Está correto falar isso? Não estou incluindo civis, não. Está correto afirmar que compete ao Conselho Especial de Justiça processar e julgar oficiais? Respondam aí. Tá? Enquanto isso, eu faço também meu jabá. Estou acabando de atualizar. Ai, que Vamos bom. ver se sai logo. Essa quarentena aí fez bem, que vai dar tempo aí de sair alguma coisa. Tá? Esse livro do Cláudio, de processo penal militar, eu até citei para vocês no videozinho que eu fiz no Instagram. Ele é excelente, ele é super direto. Eu uso para preparar as minhas aulas. Eu estudava muito para estudar tanto elementos de processo penal militar quanto de penal militar, da parte geral, que ele também tem da parte especial. E eu gosto muito desses livros. Agora ele está atualizando de processo penal. É bom porque tem vários esqueminhas, principalmente dos ritos. Então a gente consegue gravar bem, tá? Alguém aqui me perguntou se os livros da Juruá estão atualizados. Gente, eu posso falar que o Comentários à Lei de Organização da Justiça Militar da União está atualizado. Inclusive, eu acabei de fazer, eu e o Dr. Jorge, algumas correçõezinhas, que vai sair agora, na próxima tiragem. O Estatuto dos Militares comentado, que inclusive o Dr. Fernando é um dos escritores, dos autores comigo e com mais outros autores. Nós estamos trabalhando na atualização porque essa lei 13.954 de 2019 nos pegou completamente no susto, assim. Foi aprovada essa lei e agora a gente está atualizando. Tá bom? O Mauro aqui falou que o ministro Barroso tem artigo sobre isso, que é favorável à aplicação do Tribunal do Júri na Justiça Militar da União. Eu lembrava que tinha alguma coisa com relação a isso. Obrigada, Mauro, pela sua participação. E tem várias pessoas respondendo. E o livro é do Cláudio Amin e Nelson Codibelli, sim, do processo penal militar. Gente, eu tenho que falar rápido, porque o Cláudio fala mais rápido ainda e está acabando. Fala, Cláudio. Não, só para dar a resposta. Numa prova objetiva, se vier compete ao Conselho Especial processar e julgar oficiais, está errado. Porque, como colocaram aí, exceto oficiais generais, tá? Casca de banana na prova. Orientação. A minha prova, na minha época, eu decorava até prazo de código, tá? Então, vocês têm que marcar no código salvo, exceto, tudo que tiver salvo, exceto, vocês vão marcar para ficarem atentos a isso, tá? Pega o Código Penal Militar e marca lá no amarelo o que tiver salvo e exceto, para vocês guardarem, que é aí que o examinador pega com aquele... quando ele afirma sempre. Tá? Então, essa é a dica. Se, conforme for, a gente marca uma outra live aí. Mas amanhã tem o Fernando, sexta-feira tem o Coimbra com a Mariana, e vão acompanhando aí. De livros, rápido. Rapidão, o Coimbra, acho que é o mais atualizado. Agora, na parte comum, não esqueça aí o Renato Brasileiro, promotor da Justiça Militar lá em São Paulo, ele atualizou os livros, inclusive... o pacote anticrime que ele lançou agora. Então pegue, vocês têm que saber as duas pontas. O artigo 9º, mas tem que saber lá do outro lado também. Não é só se liga um ao outro, não. Ok? Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Desculpa, Cláudio. Os livros eu vou postar então depois. E tem uns videozinhos lá no meu Instagram, mas vários não estão atualizados. Também queria agradecer. E foi ótimo. Vamos fazer mais vezes. E desculpa que a gente é agoniado mesmo. Um fala por cima do outro. É muita informação, né, Cláudio? Vai bloquear agora com uma hora? Vai. Bloqueia? Então tá. Vai. Então deixa para a próxima eu falar que o civil não está submetido à hierarquia e disciplina. Por isso eu aplico a Lei 9.099. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigado. Beijo, obrigado, gente. Mariana. Obrigada. Tchau, beijo, Tchau, Cláudio. tchau. Tchau.